Tem uma casa na Serra do Rosário, em Sobral, no Ceará, que passou a ser chamada de assombrada e amaldiçoada. Em meio a uma paisagem maravilhosa, riachos, nascentes, muita vegetação nativa, está uma casa simples que muita gente diz ser sombria. Eu, particularmente, pelas fotos e pelas imagens que eu vi, achei uma casa de fazenda bem aconchegante. Ao menos de longe, não me passou a impressão de ser tão cheia de energia ruim. Mas o seu passado e os relatos de antigos moradores e da vizinhança dizem que eu estou completamente enganada. Lá pessoas foram assassinadas e outras tiraram a própria vida. Seus espíritos continuam no mesmo lugar. Mas não é só isso. Fica aí, porque tem uma surpresa, uma descoberta de um antigo morador que pode ser a resposta para tantas tragédias e manifestações. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. É noite de Brasil assombrado. A casa de Sobral tem mais de 100 anos e foi construída por um homem viciado em jogo. Tão viciado que reunia outros homens com o mesmo vício, faziam apostas altas em dinheiro, tudo sempre com muita bebida. Quando soube que no distrito vizinho de Jordão haveria uma espécie de campeonato de baralho, que seria realizado na casa de outro jogador compulsivo, viajou até lá para participar, levando bastante dinheiro e a certeza de ser o melhor dos jogadores. Só que, para sua surpresa e decepção, havia outros bem melhores que ele, e a consequência foi que o jogador de Sobral perdeu todo o seu dinheiro, ficando com uma dívida absurda. No desespero, usando sua boa lábia, ele conseguiu convencer ao cobrador para que lhe desse uma revanche, que teria de ser em sua casa em Sobral. Caso ganhasse, a dívida seria perdoada, mas se perdesse, pagaria tudo o que devia. O desafio foi aceito, e a partida é realizada alguns dias depois. Só que o jogador de Sobral perdeu novamente e ficou com uma dívida ainda maior. É lógico que ele não tinha como pagar. Foi então que pediu ao adversário que esperasse por ele, para que fosse buscar o dinheiro no quarto. Ao voltar, ao invés do pagamento, trouxe a sua espingarda e atirou no peito do homem, que não teve qualquer chance de defesa. Depois de ter certeza de que o outro estava morto, fugiu. A polícia passou um bom tempo procurando por ele, mas nunca conseguiram encontrá-lo. Mas mesmo assim, conseguiu vender sua casa para José Gonçalves Pereira, que morou nela até sua morte, deixando de herança para os filhos. Mas pelo que contam, desde aquela época já era possível ouvir passos na casa e também presenciar o que eles chamam de visagem, ou seja, fantasmas, provavelmente do jogador morto pelo antigo dono. Conta-se também que 2 rapazes teriam tirado a própria vida se enforcando nessas peças aí, que chamam de armador. Eu não sei para que isso serve. Acredito que não seja específico para enforcamento, mas eu acho que pode ser para pendurar redes. E há algumas controvérsias sobre como, de fato, esses 2 lavradores teriam morrido, já que algumas pessoas dizem que teria, na realidade, sido um assassinato. Infelizmente, eu não consegui encontrar o que teria acontecido, nenhum motivo para que os 2 tirassem a própria vida, se é que foi esse mesmo caso. O que é certo é que isso fez a energia da casa aumentar muito, energia ruim, e foi ficando insuportável morar ali. Exatamente por causa disso, os descendentes de José Gonçalves já não queriam mais a casa e a venderam mais uma vez. E o novo morador parece não ter sido avisado que estava comprando uma casa assombrada, mas não demorou muito para descobrir isso. Ele contou a um repórter os vários fantasmas e manifestações que presenciou. Começou com um som de pés se arrastando em passos pesados durante a noite. Em uma madrugada, ele acordou com um homem mascando fumo e cuspindo pela casa toda. Ele também via muitos vultos e sombras circulando dentro e também do lado de fora. E isso acontecia a qualquer hora do dia. Ele percebeu isso, que a coisa não tinha hora para acontecer, quando em uma tarde, cerca de 4 horas, estava fazendo algumas tarefas no quintal e escutou um "ó de casa", vindo provavelmente do portão, mas quando olhou não tinha ninguém. Claro que a essa altura já sabia que dividia sua casa com assombrações
e foi procurar saber a história pregressa da casa. Descobriu tudo, mas mesmo assim continuou vivendo ali. Só que teve uma coisa que fez com que ele saísse da casa de vez, e foi um tiro. Um tiro. Quando ele estava se preparando para dormir, houve um tiro muito alto vindo de um cômodo. Esse cômodo ele chama de Casa do Caixão, que é um quartinho separado da casa principal onde guardava farinha em uma caixa grande. O homem saiu correndo, assustado, para ver o que foi aquele tiro. Achando que era uma pessoa, disse: "Pois dê outro." E na mesma hora, outro tiro, vindo sabe-se lá de onde, pegou bem perto de onde ele estava. E mais uma vez, claro, não tinha mais ninguém ali. Foi então que o homem viu que, além de ter assombrações na casa, que era algo ruim, e mais depressa acabou vendendo. Dessa vez quem comprou foi o senhor Chico Bastos para morar com o irmão. E as noites dos dois não foram nada sossegadas, porque eram passos, vozes, batidas, coisas caindo e se quebrando, e muitos vultos que atravessavam de um quarto para o outro. Isso sem contar no ar pesado e frio o tempo todo. E olha que para uma casa ser fria bem no sertão do Ceará é com certeza porque tem assombração. Os irmãos também ficaram sabendo das mortes na casa, mas tinham se mudado há pouco tempo, então decidiram deixar ficar como estava, tentar se acostumar e tocar a vida daquele jeito mesmo. Mas seria uma tarde bem comum que finalmente os irmãos iriam descobrir por que a casa onde moravam tinha atraído tantas mortes e tantas assombrações. Muita gente acreditava que seria por causa de alguma botija que estaria enterrada no terreno. A gente já falou aqui sobre botijas, mas quem não é do Nordeste e não deve saber, botijas são potes de barro, onde antigamente eram colocadas moedas, joias, coisas de valor. Os bancos estavam muito longe, ou às vezes ainda nem existiam bancos. E era essa então a maneira que os donos da casa protegiam seu patrimônio. E as botijas são ímãs para fantasmas, porque geralmente os próprios donos permanecem na propriedade, mesmo depois de mortos, para que ninguém mexa no que é deles. Outra coisa que dava certeza de ter uma botija era a presença da Mãe do Ouro, que pairava muitas vezes pela região. Quem não sabe, quem não conhece a Mãe do Ouro, tá no card aí em cima o vídeo sobre ela. Eu também vou deixar o link na descrição. Mas enfim, parece que botija não tinha, mas o senhor Chico achou outra coisa. Ele estava cavando nos fundos do terreno para construir uma fossa, quando encontrou um pote de barro. E aí, os olhinhos do senhor Chico brilharam. E não é que tinha mesmo uma botija? E pelo tamanho, devia ter bastante coisa. Mas quando colocou a mão dentro do pote para retirar o que tinha, não puxou para fora nem moedas e nem joias. Puxou um osso humano. E lá dentro tinha mais. Até que, por fim, quebrando o pote, foi encontrada uma ossada completa. Claro que aquilo assustou bastante, mas os ossos acabaram ficando por ali mesmo, no chão de terra. E tudo ia ficar somente como um achado macabro se o filho do senhor Chico não tivesse contado na escola o que viu. O menino também contou para a pessoa certa, para o professor de história, que ficou empolgadíssimo e imediatamente entrou em contato com o pessoal do museu. Em pouco tempo, a casa do senhor Chico estava lotada de gente do museu, repórteres e, claro, de policiais. E não foi muito difícil deduzir o que acontecia. Os historiadores já sabiam que se tratava de uma urna funerária e que, pela forma como o cadáver foi colocado ali, eram restos mortais de um indígena. Os povos indígenas da região e de muitos outros lugares costumam enterrar seus mortos longe de onde moram, em urnas de barro, com os corpos esquartejados. Eles já sabiam também que na serra, em meio à mata, bem escondidos, viveu há muito tempo o povo indígena Tapuia. Eles ficaram bem afastados porque não queriam nenhum tipo de contato com os colonizadores. E quem ia querer, né? Bom, foi isso mais tarde comprovado por vários artefatos encontrados lá. Artefatos esses que foram destruídos por um trator. Respeito zero à história. Também é certo de que haja muitos outros cadáveres no terreno, mas não foi possível ter a certeza disso, porque não há recursos para escavar e nem estudar. Uma casa foi construída em cima de um cemitério indígena, um campo santo, um lugar sagrado, e perturbou aquelas almas que mostraram, através de tanta atividade sobrenatural,
de tantas mortes e assombrações, que não aceitam essa invasão em seu lugar de descanso. Hoje, ninguém mais mora na casa de Sobral justamente por causa das assombrações, mas ela não está abandonada, está limpa, bem cuidada. Os moradores apenas acharam que seria melhor assim, que seria melhor deixar os tapuia descansarem em paz. Muito obrigada por ter assistido. Se você ainda não se inscreveu, se interne, seja um de nós e ative o sininho para receber histórias reais de terror e assombrações. Se gostou, deixa o seu like para você me ajudar e ajudar os bichinhos. Logo eu volto com mais histórias desse nosso Brasil assombrado. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão!